Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todas e todos. Boa noite, Alex. Boa noite, Paulo. Vamos começar hoje com o assunto Lula, que divulgou um manifesto, um importante manifesto pela democracia. E ele foi lido numa reunião da Executiva Nacional do PT, hoje, na sede do partido lá em Brasília, pela senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT. E a novidade desse manifesto, né, ele reafirma a candidatura, como já fez diversas vezes, mas na minha avaliação a novidade é que ele, pela primeira vez, diz que não há razões para acreditar que vai haver justiça no caso dele. Né? Em todas as vezes ele fala que acredita nas instâncias superiores, acredita nos recursos, acredita que a justiça vai chegar. E dessa vez, num longo texto, ele aponta várias manobras no Supremo, dos ministros, principalmente do ministro Edson Fachin, e dá essa declaração de que, olha, não estou tendo mais razões para acreditar na justiça, porque o Supremo está fazendo as mesmas coisas, reproduzindo o pensamento da primeira instância e segunda instância, né? Vide Sérgio Moro e TRF4 que o condenou. A gente vai comentar também um artigo que foi publicado hoje do Lula também, com exclusividade aqui no 247. Ele faz uma avaliação sobre a visita do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. Lembra do seu governo, sua relação com os Estados Unidos, como não foi nada subserviente, né? Foi uma relação muito aberta com o governo norte-americano. E ontem, que a gente não comentou a decisão do Toffoli, porque foi depois do programa, né? O Toffoli cassou uma decisão do Sérgio Moro, uma derrota aí para o Sérgio Moro no Supremo, para que o ex-ministro José Dirceu use tornozeleira eletrônica, entre outras medidas cautelares que o Moro havia determinado. Toffoli falou que não faria sentido essas medidas e cassou a decisão do Moro. A gente também vai comentar o arquivamento do caso do ex-ministro Aloysio Mercadante, que foi algumas semanas atrás. A gente até passou um pouco rápido sobre esse tema aqui, mas hoje ele divulgou uma longa nota também, depois de ter sido alvo de calúnias, de vazamentos e ter sido completamente inocentado. Agora ele está defendendo mudança na legislação das delações premiadas. Então, acho que é importante a gente destacar esse caso do Mercadante, que não houve destaque sobre o arquivamento do caso, né? Mas começando aí pelo manifesto, queria ler um trecho dele, que é essa parte em que ele fala da justiça. Tudo isso me leva a crer, depois de citar várias manobras do Fachin, que não levou o caso dele para a segunda turma, levou para o plenário, sabendo qual seria o placar da segunda turma, né? Depois aquela manobra do TRF4 em tabelinha com o Fachin, que em 40 minutos suspendeu o julgamento que ocorreria no último dia 26, por conta de uma decisão do TRF4. Aí ele diz o seguinte: tudo isso me leva a crer que já não há razões para acreditar que teria justiça, pois o que vejo agora, no comportamento público de alguns ministros da Suprema Corte, é a mera reprodução do que se passou na primeira e na segunda instâncias. Né? E aí ele diz que não está pedindo favor, está exigindo respeito, e volta a destacar que até que apresente pelo menos uma prova material que macule a sua inocência, ele é candidato à presidência da República e desafia os seus acusadores a apresentar essa prova até o dia 15 de agosto, quando seu nome vai ser registrado como candidato à presidência da República. Paulo, começando aqui por você, o que você achou desse manifesto? É um disparo muito forte contra o Supremo, né? Uma grande crítica, e pela primeira vez está dizendo aí que pode ser que não seja pelas vias legais que vai chegar a sua justiça. Né? Não, o que eu acho importante é que ele fala aquilo que todos estão pensando, aquilo que é uma conclusão lógica, não do processo, não do devido exame das provas, daquilo que existe contra ele, mas dos movimentos políticos do Supremo. Pelos movimentos políticos do Supremo, sim, é possível deduzir que vai ser muito difícil ao presidente Lula obter justiça. Vai ser muito difícil. O Supremo está armando uma arapuca após outra para impedir que ele tenha acesso à presunção da inocência, a garantias previstas em lei, ao artigo 5º da Constituição, que fala, que define o trânsito julgado como uma condição necessária para o cumprimento de uma pena penal condenatória.
Ou seja, então ele está sendo vítima de uma injustiça, ele teve um comportamento bastante correto até o momento, dizer confio na justiça, acredito na justiça, mas agora chegou um ponto limite. Realmente, assim, essas manobras que ele descreve nos últimos dias, realmente mostram o seguinte, né? As pessoas estão interessadas em impedir que o Lula tenha acesso à liberdade e claramente impedir que ele participe de uma campanha presidencial na qual ele é favorito. Então, o Supremo foi para a política. A maioria do Supremo está agindo em nome político e abandonou a perspectiva do judiciário. O Lula não pode fazer o papel de enganar a si próprio e enganar o país, enganar os brasileiros que acreditam nele. Ele tem que dizer sim, ele tem razão sim. Eu começo a duvidar que eu vou ter direito à justiça. E ele está certo. Porque nós estamos assistindo a uma situação em que realmente o abuso está na pauta, a tentativa a violência jurídica está na pauta, a exclusão de um cidadão que é igual a todos os outros está na pauta, e isso assim, é inaceitável do ponto de vista da democracia, de um regime que todos são iguais perante a lei. Então ele está certo em falar isso, isso é um brado que ele chama a atenção dos brasileiros, que a gente tem que preparar, porque o grande ataque, o grande golpe, que é impedir a sua liberdade, impedir a sua campanha, está em curso, está em marcha nessas operações que vêm por aí. Inclusive no calendário, que agora em que assim, as provas que dizem respeito ao triplex estão totalmente desmoralizadas. Ninguém consegue levá-las a sério, porque assim, o apartamento não é dele, todos aqueles dados, não há prova de que é dele, as reformas que seriam a forma de propina, assim, no último argumento, feito assim no último minuto, né, os 46 minutos do segundo tempo, o Sérgio Moro descobriu uma coisa para tentar incriminá-lo, que sem as reformas também não se sustenta. Ou seja, então, agora o que vem? Vem um clima de manter a opressão e a pressão de fazer um calendário para julgar o caso do sítio, que também é fraco, que também nada se prova, que também está muito difícil de ser provado. Marca-se o depoimento do Lula no dia 11 de setembro, para ele depor, ou seja, tudo para voltar o circo da Lava Jato para oprimir o presidente. Ele tem razão, o espetáculo é político, o jogo é político e vai ter que ter respostas nesse nível também. E até em outras manifestações, ele sempre falou realmente que acreditava na justiça, e a gente via comentários aqui, as pessoas pensavam, como assim o Lula está acreditando na justiça, né? Como assim dessas declarações de que vai ser pelas vias judiciais? E agora até ele mudou essa fala, né, de que pode conseguir algum resultado positivo pelas instâncias superiores, porque, de acordo com as manobras, tudo indica o contrário. Alex? O Lula pela primeira vez está dizendo, diante dessas manobras todas que Paulo enumerou aqui, né, diante do calendário, esse mês não tem sessão na STF, não há nenhuma sessão marcada que possa discutir a questão do Lula. O que o Lula parece dizer é que está difícil ele se ver livre até a data da eleição, né? Está se consumando aquilo que a gente temia, né? É uma prisão política que visa tirá-lo da eleição. E para tirá-lo da eleição, a maneira mais fácil é continuar prendendo Lula com esse processo frágil e que vai se somar a outro processo também frágil, que é o processo do sítio de Atibaia, que está marcado justamente para se desenvolver agora. E há notícias até de que a sentença pode vir em outubro, né? Por isso, eu acho que o Lula coloca uma questão política. Claro que ele é candidato, tem todos os direitos de candidatura, mesmo preso, mas ele coloca uma questão política para debate, né? As convenções se aproximam, né? Estamos a praticamente 10... que dia é hoje? Então, começo do mês, mais 20 dias, né, para as convenções. Hoje é 3. Né, para as convenções, mais 20 dias, mais 3 semanas para as convenções. Então, está na hora de bater o martelo para iniciar a campanha, né? E o que a gente está percebendo é que durante a campanha, que vai acontecer em agosto, é que o Lula vai continuar sendo fustigado dessa maneira, né? As manchetes vão dizer o quê? Depoimento fulano, depoimento de... É isso que
que isso vai acontecer em agosto, né? A partir de agosto. O Fábio Abili está dizendo aqui que o Lula mandou essa carta para o STF, porque sabe que o povo não tem coragem de ir para a rua. Realmente, em nenhum momento ele fala sobre mobilização, né? Não fala sobre o povo, ele realmente direciona para o judiciário. Agora, vocês acham que isso tem algum efeito prático? Olha, eu acho o seguinte, uma pessoa presa é um ato de extrema coragem você escrever uma carta como o Lula escreveu. Porque ele comprou uma briga. Ele comprou uma briga com aquelas pessoas que vão julgá-lo. Porque, querendo ou não, embora, assim, ele possa até dizer que ele não acredita, ele começa a duvidar que ele vai ter justiça, uma construção delicada, sinuosa, né? Ele está comprando uma briga com quem vai julgá-lo. Portanto, assim, ele pode até dar motivos para as pessoas que não querem ele fazer justiça. Agora você está vendo? Olha aí, esse cara não acredita na justiça. Ele está comprando uma briga política necessária, né? Agora, a gente sabe, que não existe, quer dizer, a menos assim que a gente imagine uma queda da Bastilha, a gente não imagina que você vai ter uma decisão que uma hora não se traduza numa medida judiciária. Seja você dizer que não há provas contra ele, seja você reconhecer a presunção da inocência e o trânsito julgado, alguma medida que permita ele sair da cadeia. Que é isso que é a coisa que, vamos dizer assim, que é o mais importante, que é a prioridade nesse momento. Né? A coisa assim que tem que colocar ponto de partida, inclusive, para ele poder participar da eleição. É evidente que essa parte cabe para nós. Cabe para as lideranças que estão fora, que não estão presas. Aquelas que defendem o Lula. Aquelas que acreditam na mobilização, que acreditam começar a reorganizar um protesto. E já tem uma data marcada. 15 de agosto, que é o dia que o Lula vai se inscrever como candidato. Essa decisão está tomada, no ato que deve culminar uma série de mobilizações preparatórias pelos diretórios, debates do programa de governo e tudo isso. No dia 15 de agosto vai ser um dia de mobilização nacional. Isso é importante, quer dizer, isso é uma coisa importante. E é importante assim, prestar atenção e ter noção de que essa é uma luta na qual o futuro está em jogo. Quem ficou muito feliz com a vitória do Obrador no México, tem que lembrar que o Obrador é o primeiro presidente de esquerda eleito no México em pelo menos 70 anos. A máquina do Estado mexicano conseguiu derrotar aquilo, a corrupção conseguiu derrotar, os Estados Unidos conseguiram derrotar, e o México resistindo, porque é uma nação muito rica, muito politizada, com muito espírito de luta, fez uma revolução no início do século que trouxe seus frutos, sem dúvida nenhuma. E agora ele conseguiu uma vitória. Agora, então, vamos ver aqui. A gente não acha que vamos esperar tudo isso. Porém, a gente sabe claramente que temos que fazer uma mobilização. E é pela mobilização que isso vai ser feito. Não tem outro caminho. Pela demonstração do apoio ao Lula. Pela demonstração de que o Lula ele representa o Brasil. E isso, vamos falar uma coisa que a gente pode até discutir aqui. Por mais que os atos públicos não tenham sido numerosos, não tenham sido com aquela força que a gente gostaria, o debate político que está sendo feito é favorável ao Lula, a expressão nas redes sociais é favorável ao Lula, a opinião que o povo brasileiro dá ao Lula como candidato, sobre o tratamento que ele recebe no judiciário é amplamente favorável. Ou seja, nós estamos naquela situação em que a sociedade brasileira pensa de um jeito e a sua voz precisa ser ouvida. É isso. Não é assim, é necessário fazer mobilização, é necessário fazer tudo isso. Agora, é bom não perder em vista que o pensamento da sociedade brasileira é conhecido. É o pensamento pela democracia, a favor do direito do Lula ser candidato e a favor dele como candidato hoje ele seria eleito. Então, é isso que ele precisa ter em mente para pensar democraticamente, pensar numa saída para o país que está numa crise assim, que é a pior da sua história. É evidente que o Lula, na situação em que está, ele não pode convocar o povo nas ruas, né? Isso é impossível, né? Como falou Paulo, quer dizer, manifestação para a liberdade do Lula tem que ser organizada aqui fora, não por ele. Evidentemente que ele não pode mandar essa mensagem, por favor, vão para a rua para me tirar, não. Isso tem que ser feito pelas organizações, pelos sindicatos, pelos partidos que apoiam o Lula e etc. Agora, e tudo isso tem um prazo, né? Estamos em julho, quer dizer, o tempo corre, né? E não é uma primeira manifestação que produz algum efeito, né? Para você ter um efeito,
É preciso ter uma continuidade, enfim, são coisas muito complicadas, né? A gente falar de povo na rua para libertar o Lula é uma coisa muito, muito complicada, uma coisa muito complexa, né? E que não é um papel que cabe ao Lula nesse momento. O que o Lula está fazendo, o que cabe a ele é isso, é manter o discurso dele, manter o discurso político, manter a candidatura, né? Manter a eleição aquecida, porque o que está mantendo essa eleição aquecida é o Lula, apesar de estar preso, né? Imagina se ele estivesse livre, né? O que aconteceria? Ele se movimentando, ele fazendo campanha para ele, pelos outros candidatos do PT, mas nessa conjuntura, evidentemente que todo o PT está sendo afetado, porque uma coisa é o Lula na rua fazendo campanha para o PT, outra coisa é o Lula, né, na prisão. E tem muita gente, a gente vê também aqui pela reação das pessoas, muita gente quer sair na rua, mas acaba não tendo uma organização, uma articulação, um ordenamento para seguir, né? Que dia vai ser, onde vai ser, fica sem rumo esperando uma orientação, seja do partido, seja de movimentos sociais, e isso não tem acontecido, pelo menos não nesse momento, né? A Ângela Sadoc diz aqui, carta muito corajosa de quem quer conduzir o próprio processo. Deise Ribeiro, o povo brasileiro tem que reagir a essa opressão dos golpistas. Cadê o povo bravo brasileiro? Ela questiona. E aí, sobre um outro texto do Lula, que foi publicado com exclusividade aqui no Brasil 247, ele faz uma crítica contundente ao Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, né, que teria vindo, segundo ele, dar ordens ao país, e ele lembra que no governo dele conviveu muito bem com 2 presidentes dos Estados Unidos, George W. Bush e Barack Obama, e que na época com Celso Amorim nas relações exteriores não havia subserviência ao governo norte-americano, né, ao governo estadunidense, e era uma relação, uma política externa ativa e altiva, ele descreve. E aí ele diz o seguinte, aqui da prisão não posso me calar, meu país e meu povo não merecem essa humilhação e não podem suportar coisas desse tipo. O que você achou dessa crítica, Alex? Bom, essa visita do Mike Pence é totalmente inoportuna, né? Totalmente inaceitável, quer dizer, ele vir aqui tramar com o governo ilegítimo uma ação contra a Venezuela a partir do Brasil, não é? Algum golpe, alguma... Quer dizer, é totalmente absurdo, não é? É só um governo em pedaços, um governo totalmente dilacerado, um governo em fim de feira, não é? Quer dizer, essas duas figuras, Trump e Pence, reunidas, são figuras totalmente anacrônicas, não é? E evidentemente que quanto à postura, lembramos muito bem como é que era o país comandado por Lula e comandado por Celso Amorim, não é? Era um país altivo, que tinha uma posição no cenário internacional, que era reconhecido como uma grande potência, né? E hoje é um país periférico, né? Ainda, por enquanto. E o que se espera é que a gente recupere as posições perdidas, em todos os sentidos, né? Na economia, na política, em todos os sentidos o Brasil tem perdido, e muito, né? A Sônia Mourão, ela faz um trocadilho aqui que o Alex vai gostar, que ele é um cara que gosta de trocadilhos. Ela diz, Mike Pence não pensa. E a Yolanda Costa diz, gente, realismo, estamos no meio da Copa. O Lula, inteligentemente, não chama mobilização. Mobilização que não aconteceria no meio de uma Copa do Mundo, né? Tem que esperar o evento acabar, depois vai ser eleições, todo mundo vai focar nas eleições. Dalila Alves diz que achou muito forte o Lula afirmar que estamos sendo humilhados. É realmente bem contundente, né, essa crítica, e dá uma tristeza, na verdade, de ler isso. Cristiano Melo, queria agradecer pela participação no Superchat. E a gente tem que comentar, claro, né, uma coisa que aconteceu agora há pouco.
a ordem de prisão do Rafael Correa, ex-presidente do Equador, né? Dá até para fazer um paralelo aí de perseguições a ex-presidentes de esquerda na América do Sul, né? Então, teve Lula, teve Cristina Kirchner, sem falar de Dilma Rousseff, que foi derrubada, mas não teve processo na justiça, e agora o Rafael Correa. E o motivo é um negócio complicado, assim, porque ele tinha uma ordem de comparecer num tribunal de Quito, né, a capital do Equador, a cada 15 dias por conta de um processo em que ele sofre uma acusação, e ele desde ontem tinha que começar a fazer esses comparecimentos. Como ele está morando na Bélgica desde maio, ele foi lá no consulado do Equador em Bruxelas, em vez de ir na capital do Equador. E esse foi o motivo para que uma juíza aceitasse um pedido da Procuradoria de ordem de prisão contra o Rafael Correa. E a acusação dele nesse processo é de envolvimento em um sequestro de um ex-deputado de oposição na Colômbia em 2012, que ele nega as acusações, diz que não há nenhum indício de que houve envolvimento dele nessa operação do sequestro. Você que já está fazendo gestos de indignação, Paulo. Não, vou dizer assim, como é que o presidente da República, ele é presidente da República no momento 2012. Quer dizer, como é que o presidente da República, pessoalmente, existe evidentemente uma coisa que cheira muito mal nessa história, né? E que você fica querendo realmente, quer dizer, enredar uma liderança inegável na América do Sul, que é o presidente Rafael Correa, que foi traída, né? Ele foi traído por seu aliado Lenin Moreno, que ele apoiou, reelegeu, imediatamente começou a romper com ele, numa história que um dia a gente poderá conhecer seus verdadeiros bastidores, porque é evidente que é uma armação que alguém fez para até ganhar do poder, depois de ter essa traição. Não é uma traição que ocorre num processo político, não. De repente, o cara começa a romper e começa a abandonar o sujeito, né? Isso mostra efetivamente uma pressão e mostra o caráter internacional, né, da Lava Jato e desse serviço de criminalização dos políticos progressistas da América Latina. Que os políticos são, assim, a superestrutura, e embaixo vem a infraestrutura que o império quer dominar e quer desfazer e quer destruir qualquer vestígio de autonomia e soberania. E é esse o processo que nós estamos vendo. O caso do Rafael Correa é muito importante porque ele foi um dos mais bem-sucedidos presidentes da América do Sul, foi um presidente popularíssimo enquanto governou. Ele tem assim, uma gestão bastante positiva, inquestionável, tanto que ele fez o sucessor assim, sem maior dificuldade, né? Isso nos remete, mais uma vez, para a questão do Lula, que eu queria comentar um pouco assim, sobre a entrevista do Lula. Que é muito importante que o Lula assuma e denuncie a presença do vice Pence aqui, né? Que realmente não deve pensar muito, porque a gente vê que ele falou muito pouco, é uma coisa, né, o sujeito assim, porque, vamos dizer assim, teve o Richard Nixon, quando ele era vice do Eisenhower, ele fez uma visita na América do Sul que terminou em desastre. Porque ele começou a visitar os países achando que ele estava em casa. E começaram os protestos. Quando chegou no Peru e no Chile, foram protestos duros. Assim, ele não teve que fugir, mas foi quase, né? E foi quando se popularizou a célebre frase Yankee Go Home, que foi com o Nixon de vice-presidente andando pela América do Sul. Ele teve no Brasil não foi tão grande assim a coisa. Mas tem um episódio interessante que você comentou aqui no dia, que foi o prefeito de Manaus ter se recusado a receber. Isso foi agora, o prefeito de Manaus, que é tucano, é o Arthur Virgílio, que não só se recusou a receber o Pence, deu uma desculpa, né? Como o Pence foi denunciado pela igreja, pela igreja por vários militantes e ativistas ecológicos, de direitos humanos, ou seja, ficou claramente uma demarcação assim, de que ele não nos interessa. E o Arthur Virgílio teve uma presença de espírito de fazer uma declaração assim: americano, vai embora. Que é Yankee Go Home em português. Ou seja, assim, mas foi isso no nível da galhofa. O importante é que o Lula fez. É que o Lula diz e lembra o que é um comportamento altivo. O Lula, como presidente, isso é muito importante. Ele não foi nem um pouco irresponsável. Ele foi eleito. O Zé Dirceu foi para os Estados Unidos, fez uma primeira conversa com o Partido Republicano,
O José Dirceu. Abriu uma conversa que foi importante. Em seguida, eleito, o Lula foi para Washington, conversou com George W. Bush, foi uma conversa muito importante, e estabeleceu uma relação de alto nível. O republicano George W. Bush, que iria invadir o Iraque, queria fazer uma daquelas loucuras, e o Lula, um presidente de esquerda que o Brasil nunca tinha tido. E ele conseguiu... Então, e eles mantiveram sempre uma relação de conversa. Jamais ele quebrou o diálogo. Jamais ele forçou rupturas desnecessárias. Então, é uma coisa muito... E é importante lembrar isso. Porque no Brasil, hoje, nós temos apenas a submissão. Nós não temos... Ninguém defende interesse algum. Ninguém ousa levantar o dedo. Por quê? Porque todos são devedores. Quando você é um governo que não tem apoio no voto popular, quando você não tem soberania, você precisa ceder, que é o que o governo Temer faz. Então é importante o Lula lembrar isso e falar isso. E é muito importante. Por quê? Só para encerrar agora. Porque nós vamos entrar num período decisivo da discussão da natureza da eleição que nós vamos fazer no Brasil em outubro. O papel do Lula, o lugar do Lula está em discussão, e não só a liberdade, as opções que nós teremos vão estar em discussão aí. E é muito importante, então, lembrar, e que isso vem a ser uma coisa que vem de fora para dentro. Assim como vem essa ameaça, que é um teatro contra o Rafael Correia, como tem na Argentina a todo momento vem novas pressões sobre a Cristina, né? Quer dizer, a pressão de uma operação militar na Venezuela está permanente. Ou seja, nós temos tudo isso, e nós, claro que vamos ter aqui, porque aqui, vamos dizer, aqui a primeira economia, e aqui reside aquela que é, até o momento, e se constituiu a liderança da América Latina, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E o Rafael Correia também tem o nome envolvido o que seria a Lava Jato do Equador lá, né? Esse é um outro processo e que também está correndo lá, então o nome dele também está nessa investigação e que a gente também não sabe o que é que vai dar. O Alex, comenta... Esses juízes, como essa juíza aí, que criou uma manchete no fundo, né? Porque, não compareceu, então prende. Quer dizer, criou uma manchete que não passa de manchete. O Rafael Correia está na Bélgica, a salva não vai ser extraditada, nada disso. Agora, a atitude dessa juíza, a atitude do Sérgio Moro, a atitude de outros juízes pela América Latina não é novidade. Eu tava folheando um livro do Mayakovsky. Ele tem um poema chamado Hino ao Juiz, no qual ele fala da desgraça que os juízes causaram ao Peru em 1915. Ao Peru? Ao Peru, em 1915, olha, onde ele foi censurado. Olha. Então, isso há mais de 100 anos. Eu vou ler alguns trechos aqui do poema para vocês. Pelo Mar Vermelho vão contra a maré, na galera, a gemer os galés, um por um. Com um rugido abafam o relincho dos ferros, clamam pela pátria perdida, o Peru. Por um Peru paraíso clamam os peruanos, onde havia mulheres, pássaros, danças, e sobre guirlandas de flores de laranja, baobás, até onde a vista alcança. Bananas, ananás, pencas felizes, vinho nas vasilhas seladas, mas eis que de repente, como praga, no Peru imperam os juízes. Encerraram num círculo de incisos os pássaros, as mulheres e o riso. Boiões de lata, os olhos dos juízes são faíscas num monte de lixo. Sob o olhar de um juiz, duro como um jejum, caiu por acaso um pavão laranja-azul. Na mesma hora virou cor de carvão a espaventosa cauda, cor de carvão a espaventosa cauda do pavão. Enfim, hino ao juiz. Esses juízes truculentos que estão querendo infelicitar a América Latina inteira já existiam aqui e devem ser combatidos. E quem está começando a combater aqui no Brasil são alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que estão tendo coragem de defender a Constituição. O que esse juiz, essa juíza do Equador, esse juiz do Brasil, Bretas, Moro, juiz da Argentina, eles estão afrontando a democracia, eles estão encaminhando os países para um estado policial. Por enquanto, esse estado policial se resume a Curitiba, a República de Curitiba.
mas o projeto deles é que esse Estado policial tome conta do país inteiro, do Brasil inteiro e, se possível, da América Latina inteira. Alex, gostei da interpretação. Nelson Pérez está aqui te chamando de Alex Trovador Sonic. Muito bom. E o Paulo Lima está lembrando coisas importantes feitas pelo Rafael Correa. Fez um governo de centro-esquerda, progressista, não submisso ao neoliberalismo, ao financiarismo e às imposições do Deep State USA, auditoria da dívida e retirada da base militar dos Estados Unidos. E o Rafael Correa está fazendo um programa muito interessante para a TV Sputnik, com grandes entrevistas com brasileiros, entrevistou Roberto Carlos, o jogador Roberto Carlos, não cantor, que detonou o governo Temer, né? Ele fez vários elogios ao governo Lula, que viralizou, inclusive, esse vídeo do Roberto Carlos numa entrevista ao Rafael Correa. O João Neto diz que, pelo jeito, o judiciário de Quito está pior que aqui. Realmente, essa perseguição aí está fazendo escola, né? Estão todos pensando da mesma forma. É o mesmo. Porque o comando... É um comando só. Mas assim, a história qual que é? Chama-se Departamento de Justiça do governo americano, que é o Ministério de Justiça dos Estados Unidos. Nomeado pelo presidente, você tem uma burocracia que hoje ela comanda a boa parte das investigações criminais realizadas no mundo inteiro, sempre que envolvem algum interesse americano, que pode ser assim, uma empresa que fizer uma operação em dólar, ela já pode estar sujeita a ser investigada. E é ali que se ocorre. Então, são todos semelhantes, porque, na verdade, porque o comando é único. E estamos vendo que nesse comando, a Lava Jato brasileira tem um papel destacado. Né? Ela não é apenas, assim, aquele papel no Brasil. Ele começa a ter... Tanto que chama Lava Jato, tanto que as relações premiadas daqui vão para lá. Ou seja, a Lava Jato começa a exportar seus tentáculos para fora do Brasil, sim, e é para realmente tentar recolonizar um continente que na última década tentou se emancipar. É modo exportação, né? E o pensamento do Moro também é modo exportação. Nossa. Por isso que o Moro não para de fazer viagem. Ele precisa dessa autoridade internacional, até porque no Brasil ele está perdendo, né? Está perdendo, né? Tá. Ele não tem mais aquela popularidade como tinha antes, a credibilidade da condenação do Lula está por água abaixo, os pedalinhos do sítio também já vão se encarregar de fazer uma nova coisa. Agora, a truculência permite, né? A Raquel Elorza questiona: Paulo Moreira, o que não está cheirando mal contra a esquerda no mundo, principalmente na América Latina? E o Vanderlei Moraes diz: Rafael Correa está sendo preso por ter melhorado a vida da população do Equador. Herbert José: povo do mundo perdeu o senso do ridículo. Um chefe de Estado sequestrar uma pessoa em outro país. Quem sequestra quem aqui? E o Cristiano Melo, participando novamente do Superchat, diz: infelizmente, Lula foi muito ingênuo em acreditar na justiça desse país, mesmo depois de eles terem iniciado todo esse processo de violação. Que na justiça a gente quer acreditar até o fim, né? E o Ricardo Vale... vou querer comentar essa frase. Tá, e o Ricardo Vale só diz: obrador que se cuide. O Rogério Matuc, também participando do Superchat aqui, ele diz: atenção, o golpe é contra soberania de todos os povos latino-americanos. Fala, Paulo. Não, é o seguinte, eu acho que o Lula, ele tem experiência suficiente para ter uma desconfiança profunda da justiça. Porque ele já enfrentou várias, ele foi caçado, foi perseguido, perdeu o sindicato, tudo sempre passou por uma decisão judicial. As investigações, os processos contra o Partido dos Trabalhadores, contra os seus companheiros do Partido dos Trabalhadores, contra o Zé Dirceu, na P470 e tudo isso, ele viu aquilo. Agora, uma questão é você ter uma visão, né? E você reagir, você declarar essa visão. Eu acho que o grande erro do Lula não foi isso. O grande erro foi não conseguir ter uma concepção de justiça quando ele teve a oportunidade de indicar ministros para o Supremo. Ele comeu pela mão dos outros, que fizeram aquelas indicações convencionais. Olha, esse cara é próximo, aquele cara gosta da gente. Mas assim, a gente está vendo que nós temos uma Suprema Corte de juízes assim, que poucos você pode dizer que são juristas. Você tem muito juiz ali que está improvisando a sentença. Parece que está fazendo um cursinho um supletivo ali de direito penal, supletivo de jurisprudência. Então, fica fala coisas assim que são barbaridades. E fazem, como se a população
que foi seduzida inicialmente pelo espetáculo da justiça, ela aprendeu a prestar atenção. Ela vê contradições, ela se espanta, ela sabe fazer uma pergunta, ela procura a coerência e não vê. É isso que eles estão vendo. Bem, de fato, essa questão da coisa, eu acho que realmente faltou. É uma coisa que é um problema do governo Lula, também foi um problema no governo Dilma, e é uma questão da justiça, que é um debate de fato que o pensamento progressista precisa realizar, né? Porque no mundo inteiro esses problemas também ocorrem. E você falou de derrota do Moro. Ontem, uma derrota do Moro foi essa decisão do Toffoli, que a gente não pode se estender muito aqui, que a gente está caminhando para o fim do programa, mas o Toffoli cassou uma decisão em que o Moro colocava de volta, né, impunha de volta as medidas cautelares contra o José Dirceu. E está sendo vítima de fake news, o Toffoli, nas redes, porque Tem o Lewandowski também, mas tem o Toffoli também. Mas o Toffoli está sendo vítima por causa dessa decisão dele. Está sendo, soltou o seu ex-chefe. Ah, sim. Isso é fake news. Então, mas você sabe isso é fake news isso aí, né? do MBL, do Vem Pra Rua, do Kim Kataguiri, o Dallagnol também. Eu vi. Então, isso é que é fake news. Toffoli soltou Dirceu porque era o seu chefe. Porque o seu ex-chefe, Dirceu nunca foi chefe do Toffoli. Não? Chefe do Na Toffoli. Casa Civil? Não, chefe. Não, eles tinham uma relação... Não como chefe, não como chefia, quer dizer... Você desculpa, eu acho que isso, o Toffoli era uma pessoa que teve, quando ele estava no governo, o Zé Dirceu era da Casa Civil, eles tinham uma relação, é do governo, e daí? Vamos. Não, esse não é que não havia relação de chefe. Não, mas é uma relação. Era o chefe da Casa Civil. E o Zé Dirceu e o Toffoli fez trabalho para a Casa Civil. Não sei se ele tinha fez trabalho para a Casa Civil. Esse não é o problema. O problema é que isso tenta esconder uma atitude correta de quem defendeu o princípio democrático, o princípio do Estado Democrático de Direito, que o Zé Dirceu não poderia ser submetido a uma tornozeleira eletrônica. É errado fazer isso. E o Toffoli teve coragem, é um ato que merece aplauso, porque é uma demonstração de caráter num plenário de juízes frouxos, que temem essas coisas, temem essas vinculações, e por isso, exatamente porque eles foram indicados pelo governo Lula, eles tentam lavar-se, tentam se mostrar independentes, aspas, republicanos, sendo injustos com o governo Lula, que é isso que eles estão fazendo. E é por isso que agora eles estão querendo falar isso. Não tem nada a ver. O espantoso, eu acho, é que isso parta de um procurador, do chefe da Lava Jato. É mais uma demonstração de que, enquanto o presidente Lula tenta fazer sua defesa de maneira civilizada, respeitando os direitos, respeitando o Estado Democrático, falando, eu acho que eu não vou ter direito à justiça, quer dizer, é uma constatação de um réu preocupado, de um condenado preocupado, tem um sujeito ali que está dando canelada. Isso que ele falou, seu ex-chefe, é como alguém perguntou na entrevista, e o ex-chefe dele? Para quem que ele presta contas? Paulo Teixeira. Pois é, Paulo Teixeira, exatamente. Para quem ele presta contas? Para quem o Sérgio Moro presta contas? Quem são os chefes? Eles não têm um ex-chefe, talvez eles tenham chefes. Talvez seja até pior, porque são chefes até hoje. Não, e o que o Moro tentou dar uma carteirada, né? A decisão da segunda turma foi de soltar Dirceu, colocá-lo em liberdade. E o Moro disse, não, vamos colocar a tornozeleira e voltar para a prisão domiciliar. Então, o Moro tentou dar uma carteirada, tentou passar rasteira no STF, tentou ficar acima do STF e se deu mal. E se deu mal. Levou uma reprimenda, tomou um chega para lá. Aqui não, aqui o STF. O Moro não está acima da instância do STF. O STF é a instância máxima. E é isso que o Toffoli disse à nação. A instância máxima ainda é o STF. Toffoli disse no despacho, justamente, que o Moro estava tentando afrontar uma decisão do Supremo. E aí o Moro fez uma resposta, né, dizendo que lamentava que o STF tivesse entendido dessa forma. Mas a gente tem que fazer um último comentário, mas bem rápido aqui, sobre essa questão do Mercadante, que o Mercadante foi alvo de várias acusações na imprensa, de que teria recebido caixa 2 numa campanha ao governo do estado em 2010.
Inclusive, tiveram notícias de que relacionavam o nome dele à Lava Jato, e isso não tinha a ver com a Lava Jato, não era um caso da investigação. E esse caso foi totalmente arquivado, não ganhou, obviamente, destaque algum, né? Teve uma notícia, assim, os sites registraram isso, mas não teve nenhum destaque. E hoje ele soltou uma nota defendendo mudança na legislação das delações premiadas. Alex, em 1 minuto. Não, Mercadante nunca foi culpado de nada, né? Ele é inocente, né? Agora se confirma, e é estranho que a imprensa não dê conta disso, porque as pessoas precisam saber, as pessoas precisam ser informadas. Quer dizer, primeiro você bater lá de informações de que o cara é culpado, aí quando você vê que o cara é inocente, você fica calado. Não, você tem que dizer isso em primeira página. Ele é inocente, assim como aconteceu com a Glaze, já é o segundo caso, e assim como tende a acontecer com várias acusações, né? A justiça foi feita. Agora, a mídia tem que fazer justiça também com o Mercadante, porque se a mídia não fizer justiça, ninguém fica sabendo. Mas né? é justamente... Apesar de que nós não vamos deixar que ninguém saiba. É justamente a mídia que se recusa a fazer esse papel de informar. Ela quer fazer política. Então, enquanto interessa denegrir a imagem de alguém que ela quer acusar, ela põe o sujeito na berlinda, põe o sujeito nas cordas, multiplica a denúncia para formar uma mentira repetida 1000 vezes e se transforma em verdade. Quando a própria justiça diz que não tem nada e manda arquivar, você silencia. Então a mentira fica ali fazendo efeito. É por isso que é por isso que a imprensa nunca desmente nada, nunca se corrige, e só se corrige quando de fato interessa, ela tem algum interesse em se corrigir. Seja para fazer média com a antiga vítima, que agora virou poderosa, né? Porque isso também acontece, né? Seja por algum interesse, que ela era um antigo aliado, um antigo protegido. Mas como uma pessoa que foi alvo de uma injustiça criminosa, cruel, que foi uma campanha permanente, e eu acompanhei na época, assim, eu vi os esclarecimentos do Mercadante, o que ele dizia antes é o que ele diz agora, o que se prova. Ou seja, tudo aquilo estava lá. Bastava aplicar o princípio da presunção da inocência, ou seja, em dúvida, pro réu. Toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. Isso que não foi feito. E aí ele ficou ali, tendo que se defender, e assim, enfrentando uma incredulidade cada vez maior, que agora precisa ser restabelecida. Quantos anos depois, né? Pois Ninguém recupera nada do que foi perdido de imagem. E tudo com base em delações premiadas, que é o que ele ressalta hoje, que tem que se mudar essa lei das delações premiadas. Gente, a gente vai ficando por aqui. Vocês ficam com Na Ponta Esquerda, que começa daqui a pouquinho, em 10 minutos, comentando aí os jogos de hoje. Boa noite, Alex. Boa noite, Paulo. Boa noite para todo mundo. Até amanhã. Tchau. Tchau. Bom, Olá, eu sou Juan Guian, eu sou um artista independente, atualmente eu trabalho com música e eu tô aqui para convidar vocês para participarem, para assinarem a campanha solidária da TV Brasil 247, que é uma TV que está aí promovendo, abrindo espaço, dando voz a quem não tem voz, e é um espaço independente, como eu também sou um artista independente, então acho que faz parte da nossa sociedade apoiar os movimentos independentes. Então assina aí, vamos juntos.